Aleluia, santo, 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 santo é o teu nome, Pai. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, Jesus. Nós estamos aqui para render as nossas vidas em adoração ao teu nome, Senhor. E mesmo que falhos, mesmo que pecadores, mesmo que menores do que um grão de areia, no meio das areias, de todas as areias do mar, nós estamos aqui, Pai, com os nossos corações abertos para te adorar, para engrandecer o seu nome. Diga assim, ó: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
vem aqui somente para te adorar, somente para te exaltar, Senhor, somente para te engrandecer, para te entronizar, Senhor. Só estamos aqui, Deus, e nós queremos te adorar, dizer que Tu és o nosso Deus, dizer que Tu és o nosso Salvador, te agradecer pelo Teu sacrifício por nós, pelo Teu amor, Senhor. Como diz essa canção, nunca saberemos o peso do nosso pecado naquela cruz, o preço que foi pago por nós. Nós nunca saberemos, Deus, nunca saberemos, Senhor. Mas nós te agradecemos, Deus, porque foi por amor. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos ama. Porque Tu nos amas. Nós te adoramos, Senhor. Eu quero passar o resto da minha vida, todos os meus dias, te adorando. Que a minha vida seja uma verdadeira adoração ao Senhor. Sim, Deus, queremos mais de Ti, Senhor. Aleluia. Adorando, igreja. Ele quer ouvir a sua voz. Isso. Não pare de adorar a Ele. Te ouvir. Aleluias. Aleluia.
servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Declare que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluias. Levante suas mãos. Levante suas mãos nessa noite. O mais alto que você pode. O mais alto que você pode. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Oh, Senhor, como nós te adoramos, como nós te amamos, Pai. Como nós desejamos mais de Ti nas nossas vidas, Deus. Aleluia. Nós precisamos demais do Senhor nas nossas vidas, Pai. Nós temos vivido um mundo de tantas guerras, Senhor. Nós temos vivido um mundo de tantas aflições, que a Sua palavra já declara isso há muitos milhares de anos. A Sua palavra já declarava que nós passaríamos por essas situações. E hoje nós estamos vivendo as profecias que nós lemos na Tua palavra, Senhor. Mas nós não vamos deixar os nossos corações se corromper com as coisas deste mundo, mas nós vamos ter os nossos corações, as nossas vidas voltadas para aquilo que o Senhor nos ensina, Pai. Para a Tua palavra, Senhor. E por isso nós pedimos mais e mais e mais e mais de Ti nas nossas vidas. Será que você pode levantar a sua mão mais uma vez e dizer para Ele: mais de Ti, Senhor. Faça como um sussurro. Diga isso para Ele, sussurra isso para Ele. Imagina que você está no colo dele nessa noite. E Ele está olhando nos seus olhos. E você, assim como uma criança, assim como um bebê, nos braços da sua mamãe, nos braços do seu papai, você diz para Ele: mais. Aleluias, mais do Senhor nas nossas vidas, amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor nosso Deus?
Aleluia. É interessante como Deus faz as coisas, né? Hoje nós temos a mamãe e a irmã do cantor dessa música, do autor, compositor dessa música, Deigma Marques, que esteve conosco, né, esse ano. E a mamãe dele está aqui para cantar juntamente conosco essa música dele, né? Como Deus é bom, né? Sem programar, sem falar nada para ninguém. O Espírito Santo mesmo providenciou isso para nós. Que lindo, né? Vamos abrir as nossas Bíblias num texto muito conhecido de Jeremias, no capítulo de número 33. Jeremias 33, nós vamos ler todo este capítulo 33 do livro do profeta Jeremias. Capítulo 33, vamos ler todo ele. Gostaria que vocês estivessem prestando atenção. Gostaríamos também que todo movimento desnecessário fosse evitado, né, para podermos ouvir a palavra de Deus. Deus quer falar conosco nessa noite, então ouça o que o Espírito diz à igreja. Jeremias 33, nós vamos ler todo este capítulo, né? Pega a sua Bíblia e abra, olha para um lado, para o outro. Se alguém não tem Bíblia, se aproxima dessa pessoa e vamos ler juntos. Jeremias 33, diz assim a palavra do nosso Deus. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer, o seu nome é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. E espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar, de que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz do noivo, e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, e a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies e nas cidades do sul e na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça. Ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto e queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim.
E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: não tens visto o que este povo fala, dizendo: as 2 gerações que o Senhor elegeu agora as rejeitou, e desprezam o meu povo como se não fora um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se o meu conserto do dia e da noite não permanecer, eu não puser as ordenanças do céu e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles, diz o Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. Quando nós olhamos para esta palavra, eu vou entrar um pouquinho mais forte nela no final deste culto, mas nós precisamos entender aqui o contexto antes de começar a falar algumas coisas. Jeremias estava preso, e a primeira coisa que nós precisamos observar é que para Deus seria até mais honroso, traria até mais glória para Deus, se Deus tirasse Jeremias da cadeia, não é verdade? Deus tinha poder para isso. Deus tinha poder para colocar por terra todos aqueles que o colocaram na cadeia. Jeremias era um homem de Deus. Deus falou com ele tremendamente, Deus o usou tremendamente. Os profetas daquela época estavam dizendo assim: haverá paz, haverá paz, haverá paz. E Jeremias foi parar na cadeia porque ele falou: não haverá paz, haverá guerra. O rei da Babilônia virá, o rei destruirá toda a cidade, Israel ficará assolado. E isso aconteceu, mas ainda depois disso tudo acontecer, Jeremias continuou preso. Jeremias continuava encerrado no pátio, como diz aqui a palavra do nosso Deus, por ordem do rei. Então quero dizer uma coisa para você: não é porque tudo está dando errado que Deus não está ali. Não é porque tudo está dando errado que aquela pessoa que está sofrendo uma perseguição, às vezes até passando por uma situação que você não entende, está fora da vontade de Deus. Jeremias estava no centro da vontade de Deus, mas estava preso. Jeremias estava no centro da vontade de Deus, mas estava sendo odiado pela nação e odiado pelo rei. Então você precisa entender que às vezes os falsos profetas é que vão agradar o povo mesmo. Às vezes os falsos profetas é que vão viver nos palácios. Às vezes os falsos profetas é que vão comer os manjares do rei. Às vezes os falsos profetas vão estar acompanhados, cercados de multidão. E às vezes o servo de Deus, aquele que está fazendo a vontade do Senhor, vai estar sendo desprezado, vai estar sendo ignorado, vai estar sendo colocado no calabouço. Foi isso que aconteceu com Jeremias. E se você quer ser mais coerente comigo, para não ficar só no Antigo Testamento, vamos para o Novo, porque Paulo também fez isso. Paulo também pregava a verdade, falava a verdade, usava da verdade, mas foi preso e terminou o seu ministério no calabouço. E a história nos revela que Paulo morreu degolado, decapitado. Por quê? Porque ele falava a verdade. E hoje em dia as pessoas têm a tendência de medir sucesso com a conquista de bens e de pessoas. Sucesso não é nada disso. E se sucesso fosse conquista de bens e de pessoas, acúmulo de bens e de pessoas, Jesus então seria o mais fracassado de todos. Porque Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, diz a palavra de Deus. Ele mesmo declarou com a sua boca isso. E além do mais, na cruz ele ficou sozinho. Nem os discípulos mais chegados que andavam com ele, comiam com ele, ficaram com ele. Todos o deixaram. E ele também disse isso: todos vocês me deixarão. Então ele terminou sozinho. Ele terminou sem ninguém do seu lado. Ele terminou sem nenhum centavo no seu bolso. Até a roupa que ele tinha tiraram e jogaram sorte sobre ela. E quando ele terminou ali pendurado no madeiro, morrendo a sua vida, no fim, todo ser humano na face da terra podia pensar assim: este homem é o mais fracassado da história. Todos os seres humanos que olharam para Jeremias podiam pensar a mesma coisa: este homem é um fracassado, um derrotado na cadeia. Todos que olhavam para Paulo podiam dizer a mesma coisa: coitado, só vive na cadeia, só vive preso, só vive em cárcere, só vive encarcerado. Esse homem é o homem mais triste, é o homem mais infeliz da face da terra. E esses grandes homens que eu estou citando aqui, quando você vê a história deles, parece que isso é verdade, parece que eles foram fracassados, parece que eles não tiveram sucesso algum. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos diz que o fim da história de Jeremias não foi um calabouço. O fim da história de Jeremias foi a glória de Deus, o céu eterno que ele herdou, porque ele foi fiel ao Senhor. O
o fim da história de Paulo também não foi o calabouço, e nem muito menos a guilhotina quando deceparam a sua cabeça. O fim da história de Paulo foi a glória de Deus, o céu eterno, onde ele entrou para morar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o fim da história de Jesus você conhece muito bem, porque no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, ele tomou de Satanás as chaves da morte e do inferno, e hoje ele está vivo e reina pelos séculos dos séculos. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? A primeira coisa que você precisa então deixar bem claro aí na sua mente, no seu coração, é que o sucesso não se mede da maneira que o homem mede. Agora, é verdade também, eu vou parecer que vou me contradizer agora, que Deus quer coisas grandes para nós. É verdade também que Deus deseja que nós tenhamos coisas boas nessa vida. O salmista, ele declara isso: creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Em outra tradução diz assim: pereceria sem dúvida alguma se eu não visse a bondade do Senhor na terra dos viventes. A Bíblia nos fala muitas vezes que Deus, ele quer coisas grandes e firmes para nós. Nesse texto de Jeremias, ele estava na cadeia e Deus o visita com a palavra para dizer o seguinte: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E quando nós olhamos para essa palavra grande, essa palavra é a palavra que melhor descreve o nosso Deus. Nós sempre falamos que Deus é grande, nós cantamos isso, né? Grande é o Senhor, único digno de louvor. Nós declaramos a grandeza do nosso Deus. Nós declaramos nessa música: queremos o teu nome engrandecer. Nós sempre falamos disso a respeito de Deus, que Deus é um Deus grande. E se nós não pensarmos assim, não só cantarmos, mas também acreditarmos nessa verdade, meus irmãos, nós estamos fritos. Porque qualquer probleminha, por menor que seja, nós vamos pensar que é maior do que Deus. Porque qualquer ameaça de Satanás, nós vamos nos recuar, pensando que Satanás é maior do que Deus. Mas quem é servo de Deus de verdade, tem o conhecimento da palavra de Deus, tem o conhecimento que tinha Jeremias, que tinha Paulo, que tinha Jesus, sabe que Deus é um Deus grande. Não importa as circunstâncias, não importa aquilo que você está atravessando, aquilo que você está vivendo e onde você está, Deus continua sendo grande. Ele é maior do que os problemas, maior do que o cárcere, maior do que a guilhotina, maior do que tudo, maior do que as circunstâncias, maior do que o inimigo, maior do que qualquer maldição, maior do que qualquer demônio. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Esses dias eu vi um vídeo na internet, não sei se vocês viram no Facebook, sobre o universo e como que os homens conseguem ver através de algumas lentes, né? Tantas galáxias, a nossa galáxia, né? E depois as outras galáxias que existem, que compõem o nosso universo. Não sei se você conseguiu ver, é um vídeo muito interessante, porque mostra a nossa galáxia com todas as estrelas, planetas, sóis e luas e etc. E há tantos milhões de anos-luz daqui da Terra, e vai dando as medidas. Aí depois sai da nossa galáxia, que é a Via Láctea, né? E depois vai para outra galáxia e mostra aquela galáxia tal, que tem um Sol que é 750 bilhões de vezes maior do que a Terra, e que está não sei quantos milhões, bilhões de anos-luz daqui da Terra. E mostra depois uma outra galáxia com tantos planetas, depois mostra com outra galáxia, e outra galáxia, e outra galáxia, e outros sóis, e outras luas, e outros planetas, e tudo isso que o telescópio consegue ver, consegue detectar. E aí agora eles chegaram a uma conclusão medonha, assustadora, horrenda: é que não existe um universo. Sabe o que é que existe? É a nova teoria agora. Quem falou aí? Multiverso! Estamos no sal! Por quê, pastor? Queridos, quando a gente pensava que existia só um universo, a gente já ficava doido com o tamanho dele. E pensando biblicamente, a gente pensava assim: meu Deus, o Senhor criou o universo, Tu és o rei do universo.
Rei do universo, oh, aleluia, Ele é grande, Ele criou tudo isso que os telescópios estão vendo, o Rei do universo. Agora a gente tem que mudar a nossa oração e dizer: Senhor, Tu criastes o multiverso, porque o universo é um só, agora é multiverso, o multiverso, o Senhor criou vários universos, é o multiverso agora, Senhor, tamanha a Tua grandeza. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus é muito maior do que você pode imaginar. Aleluia! Nós não conseguimos dimensionar, mensurar o tamanho desse nosso Deus. Você já parou para observar, né, que coisa tremenda que é? Nós somos tão pequeninos, tão minúsculos no planeta Terra. E o planeta Terra já é tão pequenininho aqui no nosso sistema solar. E o sistema solar é tão pequenininho na nossa Via Láctea. E a nossa Via Láctea é tão pequenininho entre o nosso universo, dentro do nosso universo, no meio das outras galáxias. E o nosso universo agora eles estão descobrindo que é pequenininho do tamanho dos outros universos, formando esse multiverso que existe por aí. Gente, que loucura! Deus do seu trono contempla tudo isso. Ele abrange tudo isso com um só relance do seu olhar. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu fico imaginando Deus do seu trono olhando esse tal de multiverso que agora que os homens estão descobrindo. Aí ele olha, eu não sei como é que ele faz um zoom dos olhos dele, né? Zoom no nosso sistema solar, zoom no planeta Terra, zoom, vem aqui na Flórida, zoom, e olha para você, e olha para o seu rosto, e olha para o seu cabelo, e olha para os seus olhos, e olha para o seu nariz, e olha para a sua boca, e olha para os seus dentes, que você não escova direito, e olha para você e diz assim: essa é a coisa mais linda que eu já fiz. Essa é a coisa mais linda que eu já criei. E nós, na nossa pequenez, não paramos para pensar nisso. Diminuímos Deus de tal forma que Ele não é grande o suficiente para resolver os nossos problemas. Ou às vezes o colocamos tão longe de nós que pensamos que Ele não está olhando para nós. Você precisa mudar a sua percepção hoje e enxergar esse Deus que é tão grande, 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 que Ele pode resolver qualquer problema que existe no multiverso. Agora nós vamos usar essa linguagem, tá? No multiverso Ele pode resolver qualquer problema que existe. E mesmo assim, Ele tem a capacidade maravilhosa de se importar diariamente com você. 24 horas do dia, 7 dias da semana, olhando para você. Você já teve aquela impressão que tem alguém te assistindo? Já teve aquela impressão que você vai andando assim, parece que tem alguém olhando, aí você olha para trás? Quem já passou por essa experiência? Todos nós, na verdade. Olha que coisa linda. Levanta a mão aí, você já passou por essa experiência? Aí, todos nós. E eu às vezes me perguntava, né, o que é isso, gente? Às vezes eu até ficava assustado, achava que era um bicho, um demônio, qualquer coisa. Você também já pensou assim, não é verdade? Quem já pensou assim? Levante as mãos, né? Você fica assim: sai pra lá, Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Opa, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Na época que era católico, né, fazia até a cruz, dava um arrepio assim, saía, né, de perto. Opa, o negócio aqui tá feio. E eu descobri que não é nada disso. O negócio é bonito. Por quê? Porque às vezes Deus nos dá a sensação, Ele coloca em nós a sensação, talvez através de um sussurro, talvez através de um soprar dele, assim. Aí você sente a presença dele, mas na nossa incredulidade, pequenez, a gente acha que é um demônio, a gente acha que é um vulto, que é uma assombração, não é? Que é alguma coisa ruim, porque a nossa mente está tão contaminada com o mal, contaminada com as coisas erradas, que a gente pensa logo o pior, não é? Mas se a gente parar para pensar, não é nada disso. Porque a Bíblia nos garante isso. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão constantemente sobre nós. Então isso aí é o zoom de Deus na sua vida,
olhando para você, vigiando, contemplando a sua vida 24 horas do dia, 7 dias da semana. Quando você acorda e Ele sorri e Ele diz: meu filho acordou. Quando você vai trabalhar, Ele sorri e você levanta, né? Vai escovar os dentes, porque tem que fazer isso, tá? Aí você vai e penteia o cabelo e Ele sorri e Ele diz: essa é a criação mais perfeita, mais linda que eu já fiz. Sabe por quê? Porque de todas essas galáxias, de todos esses multiversos que nós estamos falando hoje, de todos esses planetas, sóis e luas e criaturas que devem existir nesses planetas, olha, nenhum deles, nenhuma criatura foi feita como você foi feito, porque o ser humano, ele não foi feito de qualquer maneira. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Então sabe por que quando Deus olha para você, Ele diz: que coisa linda? É porque é como se Ele estivesse olhando no espelho. Já parou para pensar? Já parou para pensar? Se um dia você fala assim: ô Senhor, eu queria te ver. Ô Jesus, eu queria ver o Senhor. Aí o Senhor aparece para você na sua forma. Aí você olha e diz: ué, sou eu? Aí você olha assim e fala: Senhor. No meu caso eu ia falar: bonito, hein? Bonito, Senhor, viu? Gostei do seu cabelo, partidinho de lado assim. E aí ele me responde: meu filho, você é a minha imagem e a minha semelhança. Já imaginou? Deus aparecer assim, com esse cabelão, igual mulher? Tem mulher que vai ficar escandalizada, vai repreender, vai: demônio, sai da minha frente! Mas você foi feita, minha irmã, a imagem e semelhança de Deus. Então por que não? Tanta gente criticou aquele filme A Cabana, porque Deus se apresenta no começo do filme como uma mulher. Aí tem a crentalhada pirou. Os religiosos ficaram doidos. Sai pra lá, isso é coisa do diabo. Fizeram até assim, né, pro filme. Mas já parou para pensar nessa grandeza do nosso Deus, de que Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele é Deus e não está limitado à nossa pequenez, à nossa mente frágil, contaminada pelo pecado, porque Deus é maior do que tudo que você pensa, tudo que você imagina, tudo que você já aprendeu e tudo que você vai aprender. Quem pode dizer glória a Deus? Amém. Eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte: que Ele quer nos dar uma vida melhor, e é por isso que nós desejamos tanto essa vida melhor. É por isso que no coração do servo de Deus, ele está sempre pensando assim: tem mais. Deus tem mais para mim. E eu quero te dar os parabéns se você pensa assim, mas quero também te dar um alerta nessa noite. Primeiramente, parabéns, porque esse é o pensamento correto. Deus tem muito mais para mim, Deus tem muito mais para você. E eu vou falar disso daqui a pouco, porque eu vou ampliar daí. Mas também eu quero te dar um alerta: cuidado com esse pensamento, porque esse pensamento pode trazer o descontentamento. E é por isso que tem muita gente murmurando, reclamando, dizendo que a vida não presta, e tirando a própria vida. Não importa quanta riqueza tem, não importa quão famoso é, como nós vimos recentemente nessas duas celebridades que se mataram. Por quê? Porque pensam o seguinte: tem mais, tem mais, tem mais, e não consegue nunca alcançar aquele mais. E aí vai só pensando: tem mais, e nunca consegue alcançar. E compra um carro, compra um jato, compra um avião, compra um helicóptero, compra tudo que pode comprar, compra um navio, compra um iate, contrata gente, e tem tudo na vida, mas não tem absolutamente nada, porque não tem Deus, e sem Deus não existe contentamento. Agora o servo de Deus deve pensar assim: tem mais, Senhor, tem mais. Eu sei que tu tens mais, porque tu és grande, tu és poderoso, tu és maior do que tudo aqui, tu és maior do que os meus problemas, tu és maior do que as minhas limitações, tu és maior do que as minhas circunstâncias, tu és maior do que a minha capacidade humana, tu és maior, tu tens mais para mim. Mas eu te agradeço, porque eu já tenho o Senhor, e se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Eu estou feliz, eu estou alegre, porque quem tem o Senhor tem tudo. Aplauda ao Senhor por isso. Então é o pensamento de que Deus tem mais, mas com contentamento, alegre, feliz. Poxa vida, eu já conquistei isso, já conquistei aquilo. Eu vou falar da minha vida, irmãos, porque eu não conheço a vida de todo mundo, então eu vou falar da minha.
Eu nunca pensei que eu ia casar. Eu era um rapaz de 20 anos de idade, convertido ao Senhor Jesus, mas eu pensava assim, eu nunca vou casar. Esse negócio de casar não dá certo. Esse negócio de casar, tanta gente divorcia, separa, briga, e fica aquele negócio todo. Namorei, a primeira menina que eu namorei na igreja, ela me traiu. Na igreja, a primeira menina, já meteu um chifrão. Eu fiquei, Jesus, esse negócio de namoro, tá vendo? Só namoro já tá dando errado, imagina casamento. Imagina se isso acontece com casamento, que loucura. Aí depois fui namorar com outra menina que também me deu dor de cabeça demais a conta. E eu pensei, Jesus, esse negócio não existe. Esse negócio de casar não é para mim. Eu acho que o meu chamado é igual de Paulo, você solteiro servindo ao Senhor. Aí depois Deus vem e fala comigo algumas vezes dessa morena linda que está aqui na frente. Aleluia. Ela fica olhando assim, balançando a cabeça. E me falou sobre ela. Começamos a namorar. Ficamos noivos. Casamos. E vamos fazer 24 anos de feliz matrimônio, com muitas lutas, é verdade, mas alegria constante, sempre presente, da presença do Senhor conosco, nos dando vitória em cada uma delas. E hoje eu olho para trás e penso, Senhor, nunca imaginei isso. Ter 2 filhas, nunca imaginei que eu seria pai. Tem homens da minha idade que não têm filhos. Não é porque não conseguiram, não foi da vontade de Deus, ou porque também não caminharam nessa direção. Mas eu fico alegre de ver minhas filhas, fico orgulhoso de ver as 2. Uma está estudando para ser advogada, a outra começou agora a medicina, e eu fico imaginando, Senhor, o que é isso? Amém. Como que eu cheguei a esse ponto? Como que eu consegui alcançar tudo isso? Somente pela graça de Deus. Agora eu sei que Deus tem mais. Não é mais uma criança não, fica tranquilo. Mas é mais vitórias, mais bênçãos, mais conquistas, mais coisas para nós fazermos aqui na terra. Só que eu olhando para trás nesses 28 anos que eu sirvo ao Senhor, 27 anos que eu sirvo ao Senhor, eu fico muito alegre porque eu vejo que o Senhor me deu muito além daquilo que eu pedi, daquilo que eu pensei, daquilo que eu sonhei, daquilo que eu imaginei. Deus me deu muito mais. Vou fazer amanhã mesmo 47 anos de idade, feliz, alegre, satisfeito, dizendo, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Pode aplaudir ao Senhor por isso. Mas Deus tem mais. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus tem mais. Deus tem mais. Porque Ele mesmo disse na sua palavra, eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Em uma outra versão diz assim, eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que desejais. E se você deseja algo mais, se você deseja alguma coisa a mais, então é esse o futuro que Deus quer dar para você, o futuro que desejais. E se você deseja algo grande, é porque Deus colocou esse desejo grande no seu coração, porque afinal de contas Ele é um Deus grande. É por isso que a Bíblia nos diz também que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E as pessoas têm a tendência de falar que isso é só lá no céu, né? Quando a gente chegar no céu, é coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, né? Nem subiu no nosso coração, a gente vai ver lá no céu. Não, a Bíblia não está falando no contexto sobre o céu, a Bíblia está falando sobre a terra, sobre aqui nessa terra. Efésios 3:20 também é para a terra. Deus é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então não é para o céu somente, é para a terra, aquilo que você não viu, aquilo que você não ouviu, aquilo que nem subiu ao seu coração. Deus tem preparado para você que ama ao Senhor. Quantos aqui amam ao Senhor? Digam amém. Amém. Então você precisa colocar isso na sua mente, porque existem muitos ensinamentos por aí que eu discordo, como por exemplo, Deus escolhe alguns para coisas pequenas e outros para coisas grandes. Isso não é bíblico, isso não é certo. A Bíblia nos garante que Deus não faz acepção de pessoas. Como é que Deus então escolhe um para coisas pequenas e outros para coisas grandes? Isso é fazer acepção. Se Deus fizer isso, Ele está fazendo acepção e Ele não faz. Ele não faz acepção de pessoas. Você olha para a vida de Saul. Saul era um homem produzido por Deus geneticamente para ser um grande rei em Israel.
Ele foi escolhido pelo Senhor, e eu já vi pastores, pregadores falarem que Saul foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, para fracassar mesmo. Deus não escolhe ninguém para fracassar, isso é mentira. Isso não é um Deus de amor, isso é um Deus tirano. Isso não é um Deus bom, é um Deus malvado. O meu Deus é um Deus bom, o meu Deus é um Deus de amor, e Ele amou Saul de tal forma que escolheu para ser o primeiro rei de Israel. E a Bíblia diz que ele era o homem mais bonito de todo Israel, mais alto de todo Israel. O segundo homem mais alto batia no ombro dele, diz a palavra do Senhor, de tão alto que Saul era, de tão forte que ele era, de tão bonito que ele era. Mas a Bíblia nos diz que ele foi ungido pelo Senhor através do profeta e sumo sacerdote Samuel. Ele recebeu o Espírito do Senhor, ele profetizava entre os profetas de Israel, mas depois desobedeceu a Deus tantas vezes que chegou um ponto que Deus disse para Samuel: por que tens pena de Saul, se eu já o rejeitei? Então a Bíblia nos mostra que não era uma questão de Deus ter escolhido ou não, porque se Saul não tivesse pecado e desobedecido a Deus como ele desobedeceu, jamais Deus teria falado isso, jamais Deus teria escolhido Davi. Talvez Davi entraria no cenário de outra forma. Talvez Davi se tornaria um grande amigo de Saul, e os dois servos do Senhor indo para a guerra, e de repente Saul morreria na guerra, fazendo a vontade de Deus, porque mesmo fazendo a vontade de Deus, a gente morre, como morreu Paulo, como eu já disse aqui. E talvez então aí Davi assumiria o trono, porque Jonatas também morreria, toda a família de Saul morreria. Israel olharia para Davi e diria: você é o melhor amigo de Saul, então agora você é o rei, e pronto. E hoje nós estaríamos falando de Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas estaríamos falando também de Saul, aquele grande rei que foi o primeiro de Israel, rei Saul, um homem bonito, um homem alto, e ele era grande amigo de Davi, e Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Olha quantos homens valentes, né? Homens bons. Eu creio assim. Tem gente que fala de Judas. Judas foi escolhido para ser o filho da perdição. Isso não é verdade. Nunca foi verdade. Judas teve várias oportunidades, como teve Pedro, e Judas não aproveitou. Judas poderia ter voltado para o cenáculo, Judas poderia ter voltado para os 12, para os 11 e falado com eles: fui eu vendi Jesus por 30 moedas de prata, mas eu voltei lá e joguei lá nos pés dos sacerdotes e falei para eles: eu traí sangue inocente e agora eu estou aqui, será que Jesus vai me perdoar? E aí nós leríamos hoje Jesus entrando no cenáculo e dizendo: Pai, seja convosco. Judas, vem aqui, olha, você não fez nada de errado não, eu tinha que morrer mesmo, você está perdoado, o meu sangue derramado na cruz é poderoso para te perdoar dessa traição, Judas. E hoje nós estaríamos ouvindo falar do grande apóstolo Judas, cuja sombra curava os enfermos, cujos aventais e lenço curavam os enfermos, porque Deus podia muito bem fazer isso com Judas, mas ele não quis assim. Ele foi lá e se enforcou, ele foi lá e se matou, porque ele não acreditou no eterno amor de Deus, porque o amor de Deus não muda. Jesus sempre falava isso para os discípulos: não importa a circunstância, não importa o que você fez ou deixou de fazer, Deus te ama, e ele não acreditou nisso. Então não é uma questão de acepção de pessoas, é uma questão de acepção de atitudes, é uma questão de leis espirituais que foram colocadas pelo próprio Deus, e ele mesmo não pode quebrar essas leis, porque essas leis regem o multiverso. Essas leis controlam o multiverso. Essas leis imperam desde a eternidade e vão imperar, vão reinar até depois no eterno futuro. Leis como, por exemplo, a lei da semeadura e da colheita. Você precisa entender que tudo que o homem semear, isso também colherá. Isso não está no Antigo Testamento, está no Novo. Porque tem gente que diz assim: não, pela graça, a graça mudou tudo. A graça agora não permite que o que aconteceu com Saul aconteça conosco. A graça não permite, Meu irmão, está em Gálatas 6, 7. Gálatas é no Novo Testamento. Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo, que é conhecido como apóstolo da graça. Ele pregou sobre a graça mais do que qualquer pastor, pregador, escritor do Novo Testamento. E ele mesmo disse em Gálatas 6, 7: Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. É fácil entender.
Mas a gente quer inventar desculpas. A gente quer inventar outros caminhos que não são os caminhos do Senhor. E eu fico pensando, será que é só eu que vejo isso claramente na minha vida? Eu vejo isso! Eu vejo isso na minha vida! Eu vejo quando eu faço uma coisa errada, quando eu cometo um pecado, porque eu sou homem também, como vocês, carne e osso. E a Bíblia diz que quem não tem pecado e diz que não tem pecado é mentiroso. Então você precisa entender que todos nós pecamos, mas quando eu vejo que eu cometi um pecado, eu cometi um erro, um deslize, eu já vejo ali, lá na frente, a minha colheita. E eu olho para os resultados negativos na minha vida e já ligo aquele pecado que eu cometi dias atrás, semanas atrás. Eu vejo isso claramente, eu vejo na minha vida, não estou querendo julgar você não, eu julgo a mim mesmo. E assim também quando eu começo a andar certo, fazendo a vontade de Deus, agradando ao Senhor, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e fazendo o que é bom aos olhos de Deus, colocando no solo a boa semente da minha vida, das minhas palavras, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, dos meus devocionais, da minha vida com Deus, do meu caminhar com Deus, do meu dia a dia. Eu vejo isso, eu vou jogando no solo, eu vou jogando no solo, eu vou jogando no solo, e daqui a pouco eu olho e pode até começar a dar errado, pode até começar a acontecer umas coisas ruins, porque o diabo também, ele é astuto. Você faz o bem e aí ele te dá uma colheita ruim, você diz assim, não adianta nada, tá vendo? Esse negócio de semear e colher não é verdade, mas isso é porque o diabo quer te enganar. Aí você tem que ignorar isso e continuar firme, porque em Gálatas 6 também diz que se nós não desfalecermos, nós colheremos. Então tem um período de luta, um período de não desfalecer, um período de não esmorecer, um período de continuar fazendo o bem, mesmo não vendo a colheita. Então você vai chegar uma hora que você vai dizer assim, olha Senhor, eu quero ver essa colheita, eu tenho feito bem, eu vou continuar fazendo bem, eu não vou sair desse caminho. E aí vai chegar uma hora que vai romper tudo, que vai quebrar tudo, o solo vai brotar, aquela árvore vai crescer, e você vai enxergar na sua vida, olha aí, o bem está chegando, porque eu tenho andado no caminho do Senhor. Aleluia. Será que é só eu que percebo isso? Existem outras leis, como por exemplo, como imaginou na sua alma, assim o é. Essa lei é muito importante para nós, porque eu estou falando de um Deus grande. Eu estou falando de um Deus que a Bíblia nos mostra que Ele é grande. Estou falando de um Deus ilimitado, todo-poderoso, criador de todo o universo e multiverso. Eu estou falando de um Deus que para Ele não tem limites, mas na sua mente existe uma batalha com os outros aprendizados da escola e outros pastores que pregam coisas estranhas na internet. E você escuta pessoas que vêm te falar da sua família, não é bem assim. O pastor não sabe o que ele está falando. Não acredite em tudo que fala lá na igreja, não. Não é bem assim. A vida não é tão simples assim. Quantas pessoas que dizem isso, não é verdade? E você então fica com aquela gama de informações na sua cabeça, tentando analisar o que será verdade, o que será, o que eu penso, Senhor? Meu Deus, e agora? Olha aí. E hoje nós estamos vivendo na era da informação, da informática, na era do conhecimento, e você fica aí acumulado de conhecimentos bons e ruins, e para poder separar essas coisas traz uma confusão na cabeça de qualquer um, e tem muita gente que nem sabe mais pensar o quê, e a Bíblia diz, como imaginou na sua alma, assim o é, e a pessoa não sabe nem imaginar o que ele é, ela não sabe se é filho de Deus, não sabe se é crente, não sabe se é evangélico, não sabe se Jesus é o único caminho, não sabe se os árabes vão ser salvos, e começa a pensar, mas quem é budista e nunca ouviu falar de Jesus, será que vai para o inferno? E começa a pensar, e um muçulmano, coitado, que nunca ouviu falar de Jesus, vai para o inferno também. E um hinduísta, nunca ouviu falar de Jesus, vai para o inferno também. Aí começa a embolar tudo na cabeça, e começa a pensar muita coisa que não leva a conclusão nenhuma. E o que você precisa saber? O que você precisa saber é o seguinte, que Deus não está interessado em que você se preocupe com esse monte de gente por aí. Deus está interessado com que você se preocupe com o seu relacionamento com Ele. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque você fica tão preocupado com tanta coisa, e uma coisa só é necessária,
disse Jesus para Marta, quando ela tentava fazer muita coisa ao mesmo tempo, e Maria, a irmã dela, ficou ali sentada aos pés de Jesus, só ouvindo Jesus. E aí Marta chegou e falou: Jesus, tu não te importas que eu estou aqui fazendo muitas coisas e a minha irmã não faz nada? E Jesus falou: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Uma coisa só é necessária e Maria escolheu. E essa parte não lhe será tirada. Ou seja, ninguém vai poder arrancar isso dela. Então Jesus, Deus, Ele está preocupado com a sua vida com Ele. É de como você tem comunhão com Ele. As demais coisas Ele vai te direcionar. Ele vai mostrar para você. Ele vai revelar: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Em outra tradução diz: grandes e ocultas que não sabes. Mas nós ficamos tão preocupados com o mundo, com as coisas ao nosso redor, que às vezes nos esquecemos de nós mesmos, da nossa comunhão com Deus. Ficamos preocupados com o dia a dia, com o pagamento de contas, com as atividades, com os estudos, com o trabalho, com a luta, com a vida, e ficamos preocupados com um monte de coisa, e não paramos para ficar aos pés de Jesus, como ficou Maria, e não paramos para receber do Senhor a melhor parte, que nunca será tirada. Porque quando você recebe do Senhor, aquilo fica, e fica para sempre na sua vida. Quem pode dizer amém? Amém. Agora é interessante que, primeiro, as pessoas dizem sobre essa questão de Deus escolher pessoas para coisas pequenas e outros para coisas grandes. Isso não é verdade. Você precisa tirar isso da sua cabeça e colocar na sua mente o seguinte: Deus tem um plano para a minha vida. E outra coisa que você precisa tirar da sua mente também é que se você não fizer aquilo que Deus tem para você, Deus vai levantar outro. Isso é mentira. Porque Deus te criou com um propósito. E se você não cumprir o propósito que Deus criou você para cumprir, esse propósito vai ficar sem se cumprir. Isso é fato bíblico. Deus pode até colocar uma outra pessoa para fazer parte daquele propósito, mas aquela pessoa nunca vai cumprir o propósito inteiro. Porque deixa eu te explicar uma coisa: você foi colocado nessa família, e mesmo que você não seja filho único, talvez você tenha 2, 3 irmãos, a sua mãe e o seu pai não vão ficar felizes se você morrer e não cumprir o seu propósito nessa família. E Deus não vai levantar um outro estranho lá, João da Silva, desculpa, você tem algum João da Silva aqui, para poder entrar lá na sua família e fazer o seu papel naquela família. Não vai. Aquele papel na família é seu. Ninguém pode tirar. Que papel é esse? Honra teu pai e tua mãe. É um dos mandamentos. Mas vale até o dia de hoje? Vale. Para que se acrescentam os teus dias na face da terra. Honrar ao pai e mãe, Jesus mesmo falou que nós devemos fazer isso. Então nós precisamos fazer. Como? Ligar, dar atenção, alegrar o coração da mamãe e do papai. Dia dos Pais, foi domingo passado, eu falei um pouquinho sobre isso. Entrar em contato, dizer eu te amo, mesmo que não receba, eu te amo de volta. Abraçar, beijar, mesmo que às vezes você abraça a pessoa com o braço assim para baixo. Já abraçou alguém assim? Eu já abracei algumas pessoas assim. A pessoa você abraça, dá maior amor e carinho, a pessoa parece uma pedra de gelo, com o braço para baixo. Não tem importância não, sua parte você fez. Ninguém vai fazer isso. E às vezes é esse abraço aí que pode transformar a história daquela pessoa. Às vezes é esse carinho aí que pode transformar a história daquela vida. Às vezes a pessoa vai até o leito de enfermidade, como aconteceu com o pai do pastor Manuel. Até o leito de enfermidade, na cama, durão, sem falar eu te amo. Mas na hora que vê a morte se aproximando, aí revela a verdadeira pessoa e diz: eu te amo, meu filho, e eu quero aceitar a Jesus. E aceita Jesus e vai para a glória em vez de ir para o inferno. Esse é o seu papel. Ninguém pode fazer isso. Deus não vai levantar um João, uma Maria para poder colocar naquela família e ser o filho que você nunca foi. Isso não vai acontecer. E mesmo que aquela pessoa tente, ela não vai conseguir, porque no coração do papai e da mamãe, ele vai estar pensando naquele filho, vai estar pensando naquela filha que não cumpriu o seu papel.
Infelizmente, tem muita gente que não cumpriu o seu papel. Por quê? Porque fica com esse pensamento na mente: se eu não fizer, outro vai fazer. Deus vai levantar outro no seu lugar. E isso é pregado nos púlpitos da igreja. Eu já ouvi pastor pregar: se você não fizer, Deus vai levantar outro. Aí fica todo mundo se sentindo como uma peça descartável. Ou então, faz assim, né, com o ombro: se eu não fizer, outro vai fazer. Então, não tenho responsabilidade alguma. Fica até mais leve para mim, fica até mais fácil. Se eu não fizer, Deus levanta outro. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Isso aí é bom demais. É bom demais pensar assim, né? E essa não é a verdade. Porque Deus criou cada um de nós com um propósito. Deus te fez com um propósito específico. Você precisa assumir essa responsabilidade de pai, de filho, de irmão, de homem, de marido, de mulher, de esposa, e dizer: não, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Pode até entrar outro no meu lugar, mas não vai ser do jeito que Deus quis, porque eu sou insubstituível aos olhos do Senhor. Deus me fez com um plano específico, um propósito específico, e por isso eu não desisto. Essa é a característica daqueles que não desistem. Aqueles que pensam: se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não fizer, se eu não me levantar, ninguém vai se levantar. Esses são os que vencem. Esses são os que perseveram. Esses são os que alcançam promoção no trabalho, que conquistam bens financeiros, que conquistam a vida mesmo de verdade, porque sabem que foram criados com um propósito específico e por isso não podem abrir mão deste plano. Deus pode até colocar outro no seu lugar, mas isso não foi o que ele pensou. Não foi o que ele planejou. Eu falo isso porque quando eu comecei a namorar a Ana, eu tinha 21 anos, ela tinha 14. E quando Deus falou comigo, a primeira vez, eu relutei. Eu era seminarista, estava me preparando para ser pastor, e eu disse: Senhor, não dá. Eu tenho 21, ela tem 14. Não dá. É uma gata. É linda a menina, mas espera aí, Senhor. Eu acho que não vai dar, não. Ela é muito novinha, 14 anos. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. E fiquei orando. E num culto de quarta-feira, já contei isso para vocês muitas vezes, mas vou contar mais uma vez, porque é gostoso. Pastor lá de Brasília, pregando a palavra como eu estou pregando aqui agora, no meio da mensagem ele para, e ele diz assim: olha, tem um jovem aqui, tinha umas 100 pessoas na igreja, tem um jovem aqui orando, e Deus manda dizer para você: jovem, toma posse, senão Deus vai dar para outro. Deus, por que o senhor tem que ser tão duro assim? Calma aí, pedir um tempo, para o jogo, para tudo aí, vamos conversar aqui nós dois. Senhor, o que é isso? Que violência é essa? Né? Se eu não tomar posse, eu vai dar para outro. E eu fico imaginando, irmão, se eu não tomo posse, isso foi no sábado, eu falei quarta-feira, mas não foi no sábado. No domingo eu já fiquei o dia inteiro de jejum e oração, Senhor falando comigo de novo, porque eu não quero perder a bênção não. Domingo eu já comecei a tomar posse, aí na quarta-feira realmente eu tomei posse, comecei a namorar com ela, e eu falei: Jesus, essa aqui eu tomo posse, essa aqui é minha, e ninguém vai pegar não, a bênção é minha, graças a Deus, por isso eu não perdi tempo. Então não perca tempo, porque você muitas vezes fica aí pensando: Senhor, será que isso é para mim? Será que eu faço isso, aquilo, aquele outro? É hora de você agir, porque você precisa entender o seguinte, que no processo de entrar nesse caminho, para poder receber essas coisas grandes do Senhor, a primeira coisa que você precisa entender é isso: tire da sua mente esses pensamentos de que Deus te fez para coisas pequenas, porque afinal de contas, Deus faz um para coisas grandes e outros para coisas pequenas. Isso não é fato bíblico. O fato bíblico é: Deus é grande, e Deus sabe muito bem os planos que Ele tem para você, planos de paz e não de mal. Então deixa os planos de Deus nas mãos do Senhor, mas você precisa acreditar que Deus tem coisas grandes para você, porque Ele é um Deus grande. A segunda coisa é tirar da sua mente esse pensamento de que você pode ser substituído. Você não pode. Deus tem um plano para a sua vida que é único, específico para você, e se você não fizer, outro pode até fazer, mas não vai ser do jeito que Deus quis, não vai ser do jeito que Deus planejou. Então levanta a sua cabeça e diga: eu sou insubstituível, se eu não fizer, ninguém vai fazer, então eu vou me levantar e eu vou fazer aquilo que Deus falou.
E depois que você crê em tudo isso, você precisa confessar. Porque a Bíblia diz claramente: criei, por isso falei. E cada dia que passa eu fico mais surpreso com os crentes. Porque nessa semana mesmo tem um monte de postagem na internet, no Facebook, dizendo assim: não conte para ninguém os seus sonhos. Conte só para Deus. Não conte. Não fale. Fique calado. Deixa Deus agir. Aí usa até o versículo bíblico, Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fica quieto. Não fala nada para ninguém. Aí no final coloca assim: porque a inveja é pior do que macumba. Heresias capítulo 2, versículo 3. Só se for heresias. Porque isso não está na Bíblia. Inveja é pior do que macumba. Irmão, inveja pode ser pior do que macumba, boa cumba, meia cumba. Não importa. O crente tem medo de macumba. Uma certa vez falaram para mim: pastor, cuidado, porque olha, Deus me revelou que jogaram milho, pipoca em cima do seu telhado. Eu falei: que bom, rapaz. Eu estava vendo o esquilinho que está magrinho aqui na minha casa. Ele vai comer aquelas pipocas, aquele milho, vai ficar gordinho. Porque a Bíblia diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Amém. Eu aceito. Pode fazer macumba no meu telhado, no meu quintal. Faça de coisa boa. Uma pipoquinha boa para os esquilinhos comerem. Eu não vou comer nada não, mas faça lá de coisa boa, né? Coloca cachaça não, porque eu não bebo. Não coloca galinha também, porque eu não vou comer, porque está no tempo, né? Eu não vou comer. Quem sabe, né? Um animal pode comer uma galinhazinha ali e ficar, né, satisfeito. Mas não vai pegar. Não vai, porque o sangue de Jesus cobre a minha vida, o sangue de Jesus cobre a minha família, o sangue de Jesus cobre a minha casa. Então não tem esse negócio de inveja, é pior do que macumba, porque macumba para mim tanto fez, tanto faz. A gente repreende, a gente cancela. Hoje mesmo eu estava orando e dizendo: Senhor, eu cancelo todo encantamento, todo feitiço, toda obra de satanismo, toda obra de magia branca, magia negra, alta magia, umbanda, quimbanda, candomblé, voodoo contra a minha vida, agora em nome de Jesus. Me senti bem. Eu levantei assim e falei: se alguém fez alguma coisa contra mim, perdeu dinheiro. Foi cancelado aqui agora, estava de joelho aqui antes do culto, foi cancelado. Se alguém falou alguma palavra contra mim, pastor Marconi, maldição, a comunidade de fé, e eu dobrei o joelho e cancelei tudo. Aleluia, glória a Deus. Criei, por isso falei. José contou os seus sonhos. E ainda tem pastor que diz assim: tá vendo? Tá vendo? Quando você conta os sonhos, olha aí. Olha o que aconteceu com José. Foi parar na cadeia, foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo. É isso que você quer para sua vida? Então não conte seu sonho para ninguém. Bobão. Desculpa, irmãos. Por quê? José foi parar no calabouço, foi parar na cadeia, foi parar na cisterna, foi acusado, vendido, traído, tudo isso, mas aquilo que era negativo, Deus transformou em bênção. Era só veículo conduzindo José para o trono. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Então, outra coisa que você precisa tirar da sua mente: para com isso, conta mesmo, fala para todo mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus falou comigo: no dia que eu aceitei Jesus, você vai ser pastor. Aí eu, no outro dia de manhã, ligo para minha mãe lá em Governador Valadares: mãe, aceitei Jesus, agora eu sou crente e eu vou ser pastor. Minha mãe deve ter ficado: meu Deus, o menino ficou doido. 4 anos depois eu estava sendo consagrado ao ministério. E sabe de uma coisa? Não tem nada melhor na vida do que ser pastor. Eu amo fazer isso, faço porque eu amo, faço de coração, porque eu amo isso, porque eu sei que é isso que Deus tem para mim. Amém. Você sabe o que Deus tem para você? Você sabe por que Ele te criou? Qual é o propósito da sua existência? Então abra sua boca e diga. Abra sua boca e fala. Não fique acanhado, não fique amedrontado por causa de inveja, de macumba, seja o que for. Abra sua boca e diga. E depois que você fizer isso, primeiro você precisa crer
Cri, por isso falei. Depois você precisa falar, profetizar, como fez o profeta no vale de ossos secos. Começa a profetizar. Hoje eu estava profetizando aqui, Senhor, eu profetizo sobre o vale de ossos secos. Vento que vem do sul, vento que vem do norte, vento que vem do leste, do oeste, sopra sobre este lugar, levanta um grande exército. E enquanto eu estava orando hoje aqui, antes do culto de joelhos, falando isso, pensando nisso, o Senhor falou comigo assim: sabe o que acontece, meu filho? Quando o vento vem do norte, e quando o vento vem do sul, e quando o vento vem do leste, e quando o vento vem do oeste, e bate num lugar, sabe o que acontece? Alguém já parou para pensar nisso? Alguém já parou para pensar que se vem os 4 ventos assim, na mesma direção, e batem naquele lugar, o que acontece, hein? O que vai acontecer? Se vem o vento do norte, vem o vento do sul, vem o vento do leste, vem o vento do oeste, e bate num lugar, o que vai acontecer com aquele lugar? O que vai acontecer com as pessoas que estão naquele lugar? Elas vão ser levantadas, o vento vai levantar, o vento vai fazer as pessoas subirem até a presença do Senhor, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afadigarão. Deus quer nos levantar dessa maneira. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Então você precisa crer, você precisa profetizar, abrir a sua boca. Tudo que Deus fez, Ele usou a boca para fazer. Até o homem que Ele fez com as próprias mãos. Porque tudo Ele falou, né? Haja, 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 e ouve. Mas o homem não, Ele fez com as mãos. Mas depois Ele usou a boca para quê? Fôlego de vida. É importante você entender que aquele fôlego de vida não é só um sopro como o nosso, não. O nosso sopro, olha... E daí? Talvez vai sair um bafozinho de onça. Quando você sopra bolo de aniversário, talvez saia até um cuspe ali, as pessoas comem o bolo. Desculpa. Desculpa, estava apagando a vela, irmão. Não come aqui em cima, não. Isso acontece, né? Mas o sopro de Deus não é assim. O sopro de Deus, sabe o que ele estava fazendo? Tirando o que estava dentro dele e colocando dentro do homem. Porque a palavra espírito é a mesma palavra para sopro. Espírito, sopro, é a mesma palavra. Na teologia nós estudamos pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Pneumatologia, sopro de Deus, o sopro de Deus, o sopro de Deus. Então quando você vê a criação, Deus usou a boca para fazer tudo. E você às vezes não usa a boca. Você não fala aquilo que você tem que falar. Fica calado por causa dessas mensagens aí no Facebook, essas coisas que pastor prega, usando até argumento bíblico, como Satanás usou o argumento bíblico para poder falar para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos, e você não vai tropeçar com pé em pedra. E Jesus falou o que para ele? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então você precisa combater essas palavras erradas com as palavras certas. E a palavra certa é: cri, por isso falei. A palavra certa é: a vida e a morte estão no poder da língua. A palavra certa é: meu filho, profetiza sobre o vale de ossos secos, e você vai ver que eles vão reviver. Então você precisa abrir a sua boca e começar a falar, liberar palavras de vida, liberar palavras sobre as coisas e situações, porque se você crê, você precisa falar. Só crer não adianta nada, só você acreditar e ficar calado não adianta nada. É a sua boca que vai colocar em ação, em movimento, aquilo que você está acreditando na sua mente. Através da oração você fala: Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer isso, eu creio que o Senhor vai fazer aquilo, eu creio que o Senhor vai fazer aquele outro. É como aquele rei que quando recebeu as cartas do outro rei que cercou a cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que eles estavam cercados de tal maneira que o rei chegou diante de Deus e falou. Ele não podia ficar só pensando: Deus me ajuda, Deus vai me livrar, Deus vai me livrar, Deus vai me livrar. De repente Senaqueribe ia entrar e acabar com aquela cidade toda. Mas não foi isso que ele fez. O rei chegou diante de Deus e disse assim: Senhor, nós mesmo não temos forças contra essa multidão que está lá fora, mas os nossos olhos estão postos em ti. Tu pode, Senhor, derrotar todos eles. E quando a Bíblia diz que quando o rei falou isso, leia a Bíblia, quando o rei falou essas palavras,
Deus desceu sobre o acampamento do inimigo e colocou uma confusão no acampamento do inimigo, de forma tal que um soldado começou a matar o outro, e eles se mataram e se aniquilaram. E no outro dia, quando o rei saiu, não estava nenhum exército lá, todos tinham morrido, porque o Senhor é poderoso para fazer sem a nossa ajuda. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Mas nós precisamos falar, precisamos abrir a nossa boca. Mas além de abrir a nossa boca, nós precisamos também agir, porque a fé sem obras é morta. Então você precisa tomar algumas atitudes hoje para viver os planos de Deus para você. Se você crê que Deus é um Deus grande e tem propósitos grandes para a sua vida, se você tem confessado isso constantemente, você precisa tomar algumas atitudes que são essenciais, indispensáveis, para você viver esses grandes planos de Deus. Todos os homens de Deus que executaram grandes feitos para Deus fizeram isso. Isso aqui que eu vou falar agora rapidamente para terminar, é o que todos os homens da Bíblia fizeram. Todos. De Jesus até o menor dos profetas. Todos eles fizeram isso. E cumpriram os planos de Deus. Pastor, então todos nós vamos ter as mesmas coisas? Não. Talvez o grande plano de Deus para você é ter 10 milhões de dólares. Amém. Amém? Talvez o grande plano de Deus para mim é ter 1 bilhão. Amém. Recebo. Eu estou falando, né? Pode ser para você também. Amém. Talvez o grande plano de Deus para você é ganhar 1000 almas para Jesus. Amém. Talvez o grande plano de Deus para o outro irmão que está aí do seu lado é ele ganhar 100.000 almas para Jesus. Amém. Eu não sei, mas é grande. O plano de Deus é grande. Deus tem muito mais. Então você precisa entender isso. E se você tem confessado isso, a primeira coisa, indispensável, essencial, primeiro passo, é clamar a Deus. É buscar a Deus. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Sem oração não adianta nada. Sem oração não tem como você nem dar o primeiro passo em direção a essa vida de coisas grandes. Sem oração, toda essa mensagem aqui vai cair por terra, porque se você não regar essa mensagem com oração, daqui a pouco você vai voltar a acreditar naquilo que eu falei aqui, né? Que Deus escolhe outros para coisas pequenas, e que você é substituível, e que você não pode contar o seu sonho para ninguém, porque inveja é pior do que macumba. Você vai ler amanhã no Facebook e vai acreditar, e vai dar um like lá ainda, like. Por quê? Sem oração. Mas a oração te guarda, a oração te protege, a oração te cobre, a oração te cerca. E eu estou falando isso, desculpa se alguém colocou isso na internet, tá? Isso aí, eu não estou falando de gente daqui da igreja, não. Eu vejo na internet, eu nem sei quem é. Desculpa se foi você, se atingiu aí. Desculpa, não é indireta, por favor, não pense nisso. Eu estou falando aqui geral, tá bom? Eu não sei quem escreveu, eu só sei que tem essas informações na internet, eu jogo aqui do púlpito, tá bom? Se foi para você, me perdoa, depois do culto me procure, e a gente vai, né, orar, e eu vou te pedir perdão, mas a verdade é verdade. Que nós temos que falar, temos que falar. Então o que acontece? Quando você ora, a Bíblia diz assim: se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Quando você ora, você então habita no esconderijo do Altíssimo, que é o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A oração é um refúgio. A oração é o momento que você fala para Deus aquilo que está no seu coração, e Ele guarda o seu coração dessas coisas erradas que acabam tirando a sua mente do plano dele. Quando você ora, você começa a ficar mais parecido com o Senhor, e você começa a caminhar na direção de Deus, porque a oração não é um monólogo, oração é um diálogo. Você fala e Deus fala contigo. Como eu falei aqui hoje, tem gente que acha que Deus fala assim, né? Meu servo, quando você clama pelos 4 ventos, sabe o que acontece? Assim diz o Senhor, o vento vem do norte. Não foi isso. Quando eu oro, vem aquela voz lá no coração, bem suave, como eu estou conversando aqui com você agora. Deus conversa comigo, dizendo: sabe o que acontece, meu filho? Suave, tranquilo. Quando o vento vem do norte, do sul, do leste, do oeste, e parte no mesmo lugar, aquele lugar é elevado espiritualmente, aquele lugar sobe, as pessoas sobem espiritualmente.
E eu comecei a orar e dizer: então vem, Senhor, vem dos 4 cantos, vem do norte, do sul, do leste, do oeste, com mais alegria, com mais ênfase, com mais fé. Assim você também deve crer. A oração te leva a esse nível de comunhão e de revelação das coisas de Deus, das coisas grandes e ocultas que não sabes. Já observou que ele não fala: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas pequenas e conhecidas? Ele diz coisas grandes e ocultas. Primeira coisa. A segunda coisa que você precisa fazer: leia a palavra de Deus. Não tem como, meu irmão, conquistar essas coisas grandes sem o conhecimento bíblico, porque senão você vai estar baseando as suas atitudes, os seus pensamentos, a sua vida no conhecimento que está lá fora. As coisas que você ouve na internet, na mídia, e até mesmo de pastores e pregadores que estão pregando a mentira e não a verdade, e você acaba acreditando nisso, como eu acabei de falar aqui, desses mitos que tem por aí. Você precisa ter cuidado, então, lendo a palavra de Deus, analisando tudo sob a luz da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Por isso que tem muita gente tropeçando, caindo, porque não tem essa lâmpada, não tem essa luz para guiar os seus passos. Quantas pessoas não conhecem a palavra de Deus? Não conhecem, meu povo perece por falta de conhecimento. Não conhece, hoje em dia está mais difícil ainda, porque através da internet nós temos todas as mensagens do mundo disponíveis. Então não precisamos mais ler a Bíblia, nós temos tudo mastigado já para nós. O pastor fala e a gente acredita, e muitas dessas mensagens estão envenenadas, contaminadas, e por isso nós estamos sofrendo, perecendo, porque nos falta o conhecimento da palavra de Deus. Tem muitos pastores, amigos, pastores que eu amo, e que estão na internet, homens de Deus, e que eles falam uma coisa, minha esposa pergunta logo: você viu isso? Você viu o que o fulano falou? E eu digo na hora: está errado. Por que ele está errado? Não estou julgando ele, eu estou julgando a palavra. Por que está errado? Por causa disso, porque na Bíblia diz isso, na Bíblia diz aquele outro, na Bíblia diz aquele outro. Então nós precisamos ter a firmeza na palavra de Deus. Não é o que você acha, não é o que o pastor Cláudio Duarte pensa, não é o que o pastor Silas Malafaia disse, é aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz. Aí você vai estar firme, mas você só vai conhecer lendo a palavra de Deus. E a terceira e última coisa, simples: primeiro, orar, clamar. Segundo, ler a Bíblia. Terceira coisa, agir. Fazer aquilo que Deus falou. Clama a mim e responder-te-ei. Oração. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, através da palavra. E depois disso, você então tem que agir. Você tem que fazer aquilo que Ele mandou fazer. A pior coisa no mundo é quando você fala para uma pessoa: não faz assim, não faz desse jeito, olha, eu já tentei, vai dar errado, não faz. Aí a pessoa vai lá e faz, e quebra a cara, e você diz: eu não falei que não era para fazer? Eu não falei que não era desse jeito? Eu não falei que ia dar errado? Mas a pessoa teimosa vai lá e faz. A melhor coisa do mundo é quando você fala assim: faz desse jeito, olha, eu vou te dar uma dica aqui, entra por esse caminho aqui, fala essas palavras, age dessa maneira, você vai ver o resultado lá na frente. Aí a pessoa faz, age, e você fica: e aí? Deu tudo certo, está uma maravilha, uma bênção, graças a Deus. Você fica: aleluia! Deus também é assim. Deus fala conosco, faz dessa forma, e muitas vezes nós não estamos fazendo. Nós estamos fazendo o contrário, aquilo que nós achamos que é certo, aquilo que pensamos que é certo. Nas bodas de Canaã, que foi o primeiro milagre que Jesus fez, Maria chega para Jesus e fala assim, em João capítulo 2, depois você pode ler em casa: o vinho acabou. Jesus responde uma coisa muito interessante para ela. Jesus diz assim: olha, mulher, não é chegada a minha hora. E aí Maria, graças a Deus, ela ignorou aquelas palavras, e ela disse assim para os servos: vai lá e façam tudo o que ele mandar. Os servos chegaram diante de Jesus. Eles devem ter falado alguma coisa, a Bíblia não mostra, eu gosto de conjecturar. Eles devem ter chegado para Jesus e falado assim: olha, o vinho acabou, e sua mãe falou para a gente vir aqui. O que o senhor vai fazer?
Aí Jesus deve ter pensado: ah, minha mãe, oh Maria, minha mãe, oh. Jesus deve ter falado assim: Senhor, o que nós vamos fazer agora? E o Senhor deve ter falado para ele assim: manda os servos encherem os cântaros de água e deixa o resto comigo. Jesus então fala para os servos: pega lá os cântaros que eram usados para lavar, para purificar, enche de água. Aí encheram de água, trouxeram para Jesus. E agora? O que o senhor vai fazer? Um monte de água aqui. Leva essa água e dá lá para o mestre Sala, mestre de cerimônias. Fala com ele para experimentar. Eu imagino os servos carregando aqueles cântaros grandes, levando lá para o mestre de cerimônia. Vamos dar água para o cara, o que o cara vai falar? Se Jesus é doido mesmo, mas vamos obedecer. Talvez um deles falou: não vamos fazer isso não, isso é bobeira, a gente vai quebrar a cara. Vamos lá, a gente fala que foi o maluco do Jesus que mandou fazer. Foi o maluco do Jesus lá, olha, aquele lá, o filho de Maria, foi ele que mandou fazer isso aqui, então vamos lá. Levaram para o mestre Sala. A Bíblia diz que quando o mestre Sala experimentou, ele não falou nada. Levantou, foi lá até o noivo. Aí eu imagino os servos indo atrás dele. Ih, rapaz, o cara vai mandar o noivo bater na gente, o cara vai mandar o noivo mandar a gente embora, porque o mestre de cerimônia está aqui só para analisar a reunião, né, para poder coordenar tudo. Então vai mandar a gente embora agora, não vai nem pagar o salário da gente estar trabalhando aqui nesse casamento a noite toda. E aí eles foram atrás, e o mestre Sala chega para o noivo, com a taça na mão, e fala assim: olha, geralmente, nas festas que eu coordeno, o noivo, ele dá o vinho ruim por último, porque depois que todo mundo bebeu o vinho bom, e todo mundo já está meio bêbado, o vinho ruim vem e ninguém percebe a diferença, porque todo mundo já bebeu o vinho bom. Mas você não fez isso, você deixou o vinho bom por último. Rapaz, que ideia boa! Distribui para todo mundo. O noivo deve ter ficado maravilhado. E a Bíblia diz em João 2 que os discípulos viram tudo. Os discípulos ficaram só olhando. É água, é água. Agora o mestre Sala está falando que é vinho. João deve ter ficado doido. João deve ter falado: me dá um pouquinho desse negócio aqui, rapaz, deixa eu experimentar. E quando João bebeu aquele vinho: Jesus, tu és maravilhoso, tu és o Senhor. Maria deve ter corrido: me dá esse negócio aqui também, deixa eu beber um pouquinho. Maria bebeu o vinho. Mas Jesus, eu sabia que o Senhor ia fazer alguma coisa. Glória a Deus por isso. O que é que nós aprendemos com isso? Primeiramente, não existe nada impossível para Deus. Segundo, nós precisamos obedecer o Senhor, por mais maluco que seja a orientação, por mais doida que seja a orientação. Deus tem um plano, então você precisa executar, você precisa fazer. Quem pode dizer amém? Amém. Fique em pé neste momento. Os relógios conspiram, viu? Contra os pregadores. O Ministério de Louvor vem aqui. Eu não consigo pregar menos que 1 hora, gente. Não adianta. Mas quem recebeu a palavra de Deus essa noite? Diga amém. Fazer tudo que Ele mandou, tudo que Ele pediu. É interessante porque tem coisas que a gente pode fazer e tem coisas que só Deus pode fazer. No texto de Jeremias, o que mais me agradou o coração é que Deus diz assim: eu farei, eu curarei, eu sararei, eu restaurarei, eu levantarei, eu mudarei, eu farei. E o que eu enxergo nesse texto é o seguinte: primeiro, essa é uma palavra profética para nós, uma palavra de restituição. Jerusalém tinha sido destruída, Nabucodonosor tinha acabado com tudo. E o Senhor falou assim: essa cidade está desolada, destruída. E você diz que não tem mais homens, nem mulheres, nem animais, mas ainda nessa cidade
se ouvirá a voz do gozo, a voz da alegria, a voz do noivo, a voz da noiva. Ainda se ouvirá a voz de música, de festa. Talvez você entrou aqui como Jerusalém destruída, em ruínas, em pedaços. Talvez você entrou aqui olhando para a sua vida e dizendo: não sobrou mais nada. Você olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, não vê nada, só desolação. E ainda bem, porque o Senhor diz: eu restituirei, eu farei, eu curarei, eu sararei, eu levantarei, eu restituirei, eu tirarei do cativeiro, eu vou fazer. Eu creio que Deus vai fazer. Porque Ele não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. O que eu preciso fazer é me posicionar no lugar que Ele quer. Que seja o calabouço, que seja a ruína, a destruição, que seja a miséria, que seja o que for. Porque eu sei que eu não vou ficar aqui. A minha história não vai terminar no calabouço. A minha história não vai terminar na desolação, na destruição, na vergonha. A minha história não vai terminar no fracasso. A minha história é uma história de glória. É uma história de vitória. É uma história de bênçãos. É uma história de conquistas. Se você crê nisso, feche os seus olhos, levante as suas mãos e comece a declarar isso. Comece a declarar: a minha história é uma história de sucesso. É uma história de bênçãos, é uma história de conquista, é uma história de vitória. Eu não fui chamado para vergonha, eu fui chamado para dupla honra. Eu não fui chamado para ser cauda, eu fui chamado para ser cabeça. Eu não fui chamado para estar por baixo, eu fui chamado para estar por cima. Foi o Senhor que prometeu isso, então não é minha culpa, não é minha presunção, não é soberba, não é altivez, não é vanglória, é a palavra do Senhor. E se a palavra do Senhor falou, vai acontecer. Eu vou obedecer, ainda que a instrução seja maluca, ainda que a instrução seja doida demais para mim, eu vou obedecer, porque o Senhor ainda transforma água em vinho, o Senhor ainda faz do nada tudo, o Senhor ainda restitui, o Senhor ainda restaura, o Senhor ainda levanta, o Senhor ainda faz dos ossos secos um grande exército. O Senhor ainda faz isso, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele fez no passado, Ele vai fazer agora. Ele vai fazer na minha vida, Ele vai fazer na vida de todos que acreditam, de todos que creem, de todos que obedecem, de todos que falam, de todos que profetizam, de todos que sabem do seu propósito, sabem que são insubstituíveis, sabem que foram criados por Deus para fazer uma coisa, uma missão, algo, uma tarefa, e não vão desistir enquanto não cumprirem a mesma. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo.
que Deus não desiste de você porque Ele pagou um alto preço pela sua vida, porque Ele sabe do seu valor, porque Ele sabe o plano que Ele tem para você, e Ele não desiste de você, Ele não abre mão de você. Você é muito especial para Ele, por isso creia nisso, creia nessa noite que você vai entrar no caminho do plano especial de Deus para a sua vida, do grande plano de Deus para a sua vida. Renda-se a Ele, entregue-se a Ele nessa noite. Diga: Senhor, eu sei que Tu tens um plano especial para a minha vida, eu sei que o Senhor não desiste de mim, apesar das minhas falhas, apesar dos meus pecados, apesar dos meus erros, o Senhor não desiste de mim. Levante a sua mão e peça o Espírito Santo para te encher. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Declare mais uma vez: Espírito, 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 que desce como um fogo. as suas orações têm sido respondidas. O Senhor não só ouviu, mas o Senhor está respondendo agora o seu clamor. O Senhor manda dizer nessa noite que Ele não só ouviu as suas orações, mas Ele está respondendo agora. Ele está mandando a resposta do alto. Levante a sua mão e diga: Senhor, eu creio que Tu respondeste as minhas orações. Eu vou levantar a minha cabeça, eu vou caminhar animado, eu vou caminhar alegre, eu vou caminhar com força, eu vou caminhar com ligeireza, eu vou caminhar determinado, eu vou caminhar alegre, feliz, satisfeito, porque o Senhor ouviu a minha oração e o Senhor já está respondendo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Deus não te rejeitou. Deus não desistiu do plano que Ele tem para você. Às vezes o diabo diz que o seu tempo já passou, que você já desperdiçou todas as chances que Deus te deu. Isso não é verdade. Nessa noite o Senhor quer que você saiba muito bem que as promessas que Ele fez para a sua vida ainda estão de pé, que ainda há tempo. Ainda há tempo de cumprir todas as promessas. Ainda há tempo de concretizar, de realizar, de cumprir aquela missão que Ele te deu. Ainda é tempo, ainda dá. Porque toda maldição Ele ainda pode transformar em bênção. Toda vergonha Ele ainda pode transformar em dupla honra. Toda enfermidade Ele ainda pode curar. Toda cadeia Ele ainda pode quebrar e Ele ainda pode libertar. Toda morte Ele ainda pode transformar em vida. Tudo que o diabo planejou contrário aos planos de Deus para a sua vida, Ele ainda pode transformar para o seu próprio bem, para o seu benefício. Ainda é tempo de você entrar no propósito de Deus, no caminho de Deus e fazer aquilo que Ele determinou para a sua vida. Mas não perca mais tempo. Os dias estão findos. Jesus está voltando. Não temos muito mais tempo. Você não pode mais perder tempo. Essa noite Deus quer que você tenha um sentimento de urgência, de que você não pode mais passar um dia sequer acreditando nessas mentiras que eu falei aqui hoje. Mas você precisa entrar no propósito de Deus e acreditar nas verdades que foram reveladas aqui nessa noite, e começar a orar como nunca antes na sua vida,
ler a Bíblia como nunca antes na sua vida e agir, fazer aquilo que Ele colocou nas suas mãos para fazer e fazer rapidamente, sem preguiça, sem medo, sem dúvida, mas com fé, fazer tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Levante as suas mãos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos nessa noite. Que essa palavra possa continuar falando aos seus corações, como tem falado comigo já há alguns dias. Senhor, que toda cadeia, todo empecilho, toda barreira, toda algema de Satanás, todo laço seja cortado, quebrado agora, destruído em nome de Jesus. Eu declaro sobre o teu povo, sobre esta igreja, que toda maldição, toda palavra de feitiço, de encantamento, despacho, toda obra feita na cachoeira, toda obra feita nas encruzilhadas, no terreiro, toda obra que foi feita no cemitério, toda obra que foi feita na montanha, toda obra que foi feita no porão, toda obra que foi feita em algum lugar, obra de feitiçaria, de macumba, de umbanda, quimbanda, candomblé, de magia branca, magia negra, do voodoo, e seja qual for o tipo de feitiçaria, seja qual for o tipo, Senhor, de encantamento, de feitiço, de despacho, de palavra proferida contra qualquer vida que aqui está, seja agora cancelado em nome de Jesus de Nazaré, e apagado e destruído e aniquilado pelo poder do sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz. Isso. Deus me mostra que parece que saiu uma bomba atômica, nuclear, daqui deste lugar, assim, olha, varrendo. Sabe aquela bomba que explode e vai destruindo tudo? Saiu daqui deste lugar uma palavra, um vento veemente, impetuoso, varrendo toda maldição, quebrando na sua vida, na sua família, na sua casa, lá na sua residência, todo objeto que foi consagrado a Satanás. Agora eu purifico em nome de Jesus de Nazaré. E o que não pode ser purificado, o Senhor vai te revelar, para que você possa tirar da sua casa em nome de Jesus. Seus olhos verão, quando você bater os olhos naquele objeto, Deus vai te falar: isso não me agrada. Você vai pegar e vai jogar fora, porque pode ser aquilo que está trazendo confusão para a sua vida, discórdia, espírito de discórdia dentro da sua casa. Eu repreendo em nome de Jesus. E destruição, eu declaro agora em nome de Jesus que o espírito de destruição saia da sua casa e da sua família em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. E eu te abençoo, eu abençoo, Pai, todas as famílias que aqui estão reunidas, todas as vidas. Eu declaro agora que nenhuma maldição esteja sobre a vida dos teus filhos, mas que a bênção do Senhor venha agora sobre cada vida, que a bênção do Senhor caia agora sobre cada cabeça, que a bênção do Senhor entre agora em cada coração, na mente, transformando, que todo pensamento contrário à tua palavra caia por terra agora em nome de Jesus. A bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta com ela dores, vem agora, no sentido financeiro, no sentido material, no sentido físico, no sentido emocional, no sentido racional, no sentido espiritual, em nome de Jesus de Nazaré. Eu declaro isso sobre o teu povo nessa noite, porque grandes coisas estão por vir, grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, o Senhor vai fazer neste lugar. Grandes coisas o Senhor tem para fazer através de você. Em nome de Jesus. O Senhor ainda vai levantar muitos ministros, como Ele prometeu nessa palavra. O Senhor vai levantar muitos levitas que adoram ao Senhor aqui neste lugar. O Senhor vai levantar muitos ministros que servem ao Senhor nesta casa. O Senhor vai levantar ainda neste lugar. Em nome de Jesus eu declaro isso. A voz do noivo e da noiva de alegria, a voz do gozo para a glória do Senhor. No lugar da maldição o Senhor coloca agora a bênção. No lugar do pranto o Senhor coloca agora o canto. No lugar da tristeza o Senhor coloca agora a alegria. No lugar do ódio, da mágoa e da amargura o Senhor coloca agora o perdão, o amor e a paz. Em nome de Jesus de Nazaré eu declaro isso.
No lugar da frieza, a oração fervorosa. No lugar da falta de conhecimento, a sede e fome pela palavra de Deus. E no lugar da timidez, o espírito de poder, de amor e de moderação, em nome de Jesus. Eu declaro sobre esta igreja, sobre estas vidas, em nome de Jesus de Nazaré. Quantos creem, digam? Quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor nesse momento? Aleluia. Você pode se assentar. Nós vamos rapidamente servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção da obra de Deus. Nós fazemos isso porque cremos também na palavra de Deus que diz